Boa noite, queridos. Boa noite, Sônia. Eu estou entrando agora. Vamos convidar outros buscadores que queiram participar desse conversando de hoje. E esse é o objetivo, né, da nossa escola, congregar buscadores de si mesmos, né, que queiram entrar na trilha ou que já estejam trilhando algum momento, né? Então são essas pessoas, os buscadores, que nós estamos querendo convidar aqui. E estamos tentando. É interessante, a internet parece que ela conspira dentro do quântico mesmo, né? Porque chegam as pessoas aqui para mim, nomes de pessoas, né? Algumas eu conheço, outras não, mas as que chegam, que são conhecidas, né? É muito bom, é como se encontrasse na rua, né? E é assim que acontece, você vai vendo nomes de pessoas. Então eu posso ver nome de pacientes meus, né, que eu já não vejo há algum tempo, e ver que eles estão bem, me faz muito bem também, né? Ver que eles estão aqui, frequentando as redes, né? E, portanto, na busca, né, de algo. Porque quem entra na internet está em busca de algo, né? E é isso, nós trabalhamos aqui, né, nesse meu trabalho, para que as pessoas encontrem respostas, né, motivações para as suas caminhadas. E é disso que nós estamos falando, né? Parece que chegam as pessoas que precisariam chegar. É isso. E assim nós vamos mantendo a escola viva. Escola, exemplo vivo, palavras que andam na Camargo. Essa escola foi fundada em 2013 e ela está aqui hoje, até hoje, né? Hoje, desde 2020, no online, né? Eu permaneci no online através do Conversando, também no tratamento de meus pacientes, e incluí um presencial uma vez por mês. Nós temos um encontro na Desembargador Isidro, 18, no auditório. E nesse dia nós constelamos, né, tem um trabalho que se chama Encontro, que é na parte da manhã, de 10 às 13. É um trabalho social. Esse trabalho depois cessa e entra o trabalho das 14 às 19, que se chama o workshop. Esse não tem valor, né? Se vocês tiverem interesse, é só mandar aí um zap para Letícia Rigor, que trabalha na assessoria de organização da escola, minha, né? Uma pessoa muito competente que pode dar todas as informações que vocês precisam ou tiverem interesse em saber, né? Que ela conhece perfeitamente, muito bem o meu trabalho. E, continuando assim, eu acho que foram todas as pessoas que entraram aqui. Eu já mandei o ok para todos, né? Estamos entrando ao vivo. Ok, Letícia Rudá, muito boa noite. Deixa eu ver quem entrou para dar uma boa noite especial. Sônia Regina, Gabriele Savite. Sim, Gabriele, um dia você pode chegar no sábado de 10 às 13, né? Esse trabalho é social, tem um preço especial. É só mandar um zap para Letícia Rigoli, tá, Gabriele? Um dia a gente vai se encontrar melhor, mas vai ser uma boa oportunidade de você me conhecer, tá bom? Aí tem um coffee break muito legal, as pessoas são meus pacientes, pessoas muito queridas, que estão na estrada, né? Então você vai gostar de conhecer essas pessoas e a gente se conhece também, né?
Não é isso, Gabriele? Bom, então as notícias primeiro, enquanto ainda pode entrar alguém, as notícias são, hoje é o 50º Conversando. Então, só de Conversando, esses que começaram em 2020 e fizemos em 2021 também, só de Conversando nós fizemos 50, né? Eles estão todos lá no canal do YouTube, que a Kátia Jorge, que faz a parte de mídia digital, criou. Então, eles saem aqui do Instagram e vão para lá, né? Porque lá, a gente sabe que é perene, enfim, fica lá, né? As pessoas podem entrar no menu e escolher o que querem assistir, o que querem ver, né? Isso é muito confortável. E também, como algumas pessoas fazem, mandar para os amigos, né? Então nós temos 2020 e 2021 com temas um pouco mais pesados, que é o tempo da pandemia, muitas coisas de sofrimento, porque as pessoas queriam debater essas questões, né? E 2022 leve, porque eu resolvi fazer os caminhos da escola. Então, em 2022 foi o caminho da cura. Então, tudo que foi falado a cada mês tinha um tema dentro do caminho da cura, entenderam? Então, tudo que foi falado em 2022 foi pensando na cura. E assim nós fechamos o caminho da cura em 2022. 2023 nós estamos no caminho do amor. É isso. Tudo que eu vou falar em 2023 vai sempre sugerir amor. Não vai ter outro tipo de pegada, vai ser sempre o amor, né? E isso será o ano inteiro. Qualquer tema que eu fale vai ser voltado para o amor. Em janeiro começamos por um carro-chefe meu, básico, que é a doença da compulsão, né? Mas começamos, como é amor, nós começamos pela codependência. Eu poderia falar de drogas ilícitas, de outras compulsões, né? Mas nós começamos pelo caminho do amor. Então, o caminho do amor de 2023, o primeiro tema, é compulsão. O 49º foi há 15 dias atrás, já está aí no Instagram, eu não sei se Kátia já jogou lá na escola, foi codependência, afeto e sexo. Porque tem essa pegada da discussão do amor que envolve a mim e a todos, né? Hoje, continuamos no mês de janeiro e o tema vai ser codependência. Continuar ou ir embora. Quando eu falei esse tema para Kátia disse, eu sei, mas é importante a gente falar disso, né? Do continuar ou de ir embora de uma relação codependente. Então, hoje, esse é o nosso tema, é disso que nós vamos falar. Se vocês tiverem interesse em continuar trabalhando a codependência, afeto, sexo, essa coisa toda, né, que são as drogas subjetivas, né, muito difíceis de se lidar e controlar, o encontro no sábado, que é de 10 às 13, que é o nosso projeto social, vai tratar disso. E além de eu falar mais algumas coisas, essas ideias sobre esse tema, nós vamos fazer constelação com representantes de madeira, não é? É só falar com a Letícia você bota depois o nome, mas em todas as nossas publicações tem lá, Letícia Rigro e o telefone, né? Então, no sábado nós temos isso e também de 14 às 19 nós temos o workshop. Aí cada um leva o tema que quiser constelar, né? Aí é com representantes vivos. Fazemos isso de 14 às 19 ininterruptamente, né? Porque não fazemos grandes intervalos por causa do próprio clima, da energia e outra coisa. Esse é um dia que, se a pessoa ficar nos dois trabalhos, ela vai ficar ali com a gente, né? Ela vai lanchar ali, ou ela leva alguma coisinha para comer. O coffee break sempre é muito bom, que é feito pela Sancleia, com muito amor. Então, a pessoa precisa
ir para lá com esse sentimento, né? Eu vou ficar hoje aqui para me cuidar, né? Essa é a intenção desses 2 eventos presenciais no sábado, ok? Para os meus pacientes funciona assim. A terapia, né, hoje, como está acontecendo, 3 sessões online e uma sessão presencial, que é o workshop. Então, para pacientes meus, o workshop é o mesmo valor que eles pagam nas consultas. É assim que funciona. Assim eu resolvi a questão dos meus pacientes que têm plantões, escalas, que também estão trabalhando de forma híbrida, né? E aí ficou mais fácil, né? E as pessoas podem chegar lá e estar junto com a gente, porque os próprios pacientes, eu quero ficar online, né? Eu quero ficar online, mas eu quero te ver, quero dar um abraço, ok. Então fazemos isso no sábado, com os eventos presenciais, né? Letícia tá botando aí, já botou tudo de informação, né? Para vocês, tá tudo aí. E, como vocês sabem, eu sou discípula do Osho, né? Sim, só para dizer que domingo nós temos módulo da formação em constelação e metodologia exemplo vivo, curso de formação. Esse curso são 75 horas, não é? Como nós estamos no 2º módulo, quem quiser entrar agora ainda pode. Quem quiser fazer esse módulo avulso, que é família atual, parceiros, filhos, né? Pode fazer, né? Pode fazer lá só o módulo 2, né? Entenderam? Então, estamos dentro dessa linha de trabalho. A Letícia também pode dar informações do curso, quem quiser começar ainda. Nós estamos fazendo a 8ª turma, né? A 8ª turma desse curso. Esse curso não é só para quem quer trabalhar, é também para quem quer se tratar com constelação, né? Porque ele faz 75 horas de trabalho em si mesmo, e isso é muito poderoso. Foi assim que eu comecei, aliás, com as constelações, me tratando dentro de um curso de formação do Peter e de Suruk Spelter, né? Foi assim há muitos 15 anos. Então, queridos, é isso. Eu também tirei uma carta, vocês sabem que eu sou discípula do Osho, e a carta que eu tirei para esse trabalho de hoje é a carta do domínio do arco-íris. Essa carta é essa aqui, ó. Vê se vocês vejam bem. Tem uma criança olhando para um clarão, né? E se chama Aventura. Eu conheço a carta, mas vou ler para vocês, porque essa carta combina muito bem com o que eu vou falar, ok? Então é essa carta aqui, uma criança diante de um clarão, e o nome dela é Aventura. Isso é do domínio da natureza física, ou seja, do domínio do fazer, ok? Não é do pensar, não é da emoção, né? Do domínio do fazer, e que envolve o nosso físico, né? Envolve o plano físico, ok, gente? Então estamos aqui nessa carta, com essa carta. Vamos lá. Boa noite, Sebastião. Boa noite, Bruno. Bruna Gomes. É a Bruna. Tá bom, querida. Seja bem-vinda. Bom, eu vou ler para vocês. Aventura. O Zen diz que a verdade não tem nada a ver com autoridade. Que a verdade não tem nada a ver com tradição. Que a verdade não tem nada a ver com o passado. A verdade é uma realização radical, pessoal. O conhecimento oficial é coisa segura. A busca do conhecimento pessoal, porém, é muito arriscada. Ninguém pode garantir o resultado. Se você me perguntar se posso garantir alguma coisa, direi que não posso garantir em nada.
Só posso garantir o perigo, isso é certo. Só posso garantir uma longa aventura com todas as possibilidades de dar errado e de nunca se atingir a meta. Uma coisa, porém, é certa. A própria busca irá ajudá-lo a crescer. Só posso garantir-lhe o crescimento. O perigo estará lá, o sacrifício estará lá. Você estará mergulhando a cada dia no desconhecido, em terreno inexplorado, e não haverá nenhum mapa a seguir, nenhum guia para acompanhar. Sim, há muitos milhões de riscos e você poderá desviar-se, poderá perder-se, mas esta é a única maneira de crescer. A insegurança é a única senda para o crescimento. Vou repetir essa frase que é muito importante. A insegurança é a única senda para o crescimento. Enfrentar o perigo é a única forma de crescer. Aceitar o desafio do desconhecido é o único caminho para se crescer. Bom, ele fala agora sobre a carta. Quando estamos realmente com o espírito de aventura, andamos exatamente como esta criança. Cheios de confiança, vamos, passo a passo, saindo da escuridão da floresta para o clarão da luz. Levados pela nossa capacidade de nos maravilharmos na trilha do desconhecido. Interpretação. A ideia de aventura realmente não tem nada a ver com planos e mapas, programações e organização. O valete do arco-íris representa um estado de espírito que pode tomar conta de nós em qualquer lugar. Em casa ou no escritório, no campo ou na cidade, no empreendimento criativo ou no nosso relacionamento com outras pessoas. Vou repetir. Representa um estado de espírito que pode tomar conta de nós em qualquer lugar. Em casa, no escritório, no campo ou no nosso relacionamento com outras pessoas. Sempre que nos lançamos ao novo e desconhecido, com o espírito confiante de uma criança, inocentes, abertos e vulneráveis, até mesmo as menores coisas da vida podem transformar-se nas maiores aventuras. Essa carta diz muito com o tema de hoje, desse 50º conversando. Essa carta fala, e eu vou pegar a parte de relacionamentos, porque o nosso tema é codependência. Ficar, continuar ou ir embora. E sobre isso, eu preciso dizer algo a vocês. O novo, que pode ser eu vou sair desta relação, o ir embora, é tudo isso que o hoje está falando, né? Esse é o novo. É diferente, é desconhecido, pode envolver muitos perigos, mas se você acreditar que aquilo pode ser uma aventura na sua vida, um momento a ser vivido, necessário e bom para você, se você encarar o novo com esse aspecto, fica melhor. Né? Eu não me prendo ao medo de continuar, ao medo de, não vou nem falar continuar, bobagem. Eu não me prendo ao medo que me dá a situação nova, não é? A situação nova pode ser um grande estímulo, um grande, enorme estímulo para que eu continue na minha vida. E pode ser que eu continue até de uma maneira melhor. Eu vou falar para vocês sobre codependência. O que é codependência? Codependência é quando, eu estou falando no relacionamento humano, ok? Codependência é algo de que ou de quem eu não posso me desprender. Alguém ou algo que faz muita diferença se eu me desprender dele. A codependência diz assim,
Eu preciso de você como o ar que eu respiro. A codependência bota no outro todo o desejo de viver. Bota no outro, sobrecarrega o outro e bota sobre os ombros do outro a situação. Com você eu fico mais feliz. Então, essa situação de o outro para mim é tudo, é o ar que eu respiro, não é? Se essa pessoa morre, eu não sei o que vou fazer, porque eu vou ficar sozinha, não é? Eu não vou ter um substituto para isso, ou para a minha vida, ou para o que seja. Essa situação de terrorismo mental que nós enfrentamos com a codependência. Eu digo nós porque eu me envolvo, porque a codependência é um tipo de compulsão. Eu não consigo parar. Se eu não me tratar de verdade, eu não consigo parar de ser codependente de alguém. Agora vamos falar de alguém, né? Poderíamos usar a codependência para o trabalho, a codependência para a família, para pai, para mãe, mas eu quero falar desse humano que envolve muitas vezes afeto, que envolve os casais, não é? Então, muitos casais, eu trabalho casal há muito tempo da minha vida, eu gosto muito, muitos casais ficam presos a essa codependência. O outro é o ar que eu respiro. Então, o que acontece com o outro quando ele chega lá para mim? O outro está exausto, o outro está cansado, o outro não aguenta mais carregar as minhas expectativas, a minha codependência, o desejo enorme de estar com essa pessoa, não é? E eu fico ali, né? Aquelas pessoas que não desgrudam do outro, não é? Não conseguem desgrudar, porque são codependentes. Ana, isso é uma doença? Claro que é. E eu ainda vou dizer mais, é uma doença que precisa ser tratada. É uma doença que dissolve muitos amores. Dissolve. Por quê? Você bota no outro tudo que você precisa e quer. O outro pode não aguentar isso, não conseguir lidar com isso. Muitas vezes isso é demais para o outro, né? Ora, isso pode ser tratado? Claro que pode e deve. Pode e deve. Não, mas eu não sei fazer terapia custa caro, papá. Mas olha, não precisa. Pode ir para grupos de programas de 12 passos. Eu sempre falo disso aqui, porque eu pertenço ao programa de 12 passos. E eu acho que é um recurso, um instrumento, o programa de 12 passos baseado em Alcoólicos Anônimos, salva vidas. Então, quando o Bill criou a Alcoólicos Anônimos em 1935, esse programa depois foi expandindo para outras questões, para narcóticos, doenças ilícitas, para jogo, para alimentos, para amor e sexo, né? Para codependência, para cigarro, para fumo, para esporte, para trabalho. E aí o programa se adapta a várias questões, a várias drogas, lícitas ou ilícitas, né? Quando eu estou falando de codependência, afeto e sexo, eu estou falando que essas drogas são subjetivas. Então, nós não conseguimos nem avaliar como elas funcionam dentro de alguém, porque todos nós queremos amor, todos nós queremos sexo bom, todos nós queremos afeto. Então, quando nós caímos na malha da codependência, a doença fica mais complicada de ser tratada. Eu digo isso como codependente, eu digo isso como terapeuta que trata disso. Então, eu sugiro para quem não tem condição, não posso, tá bom, vai para a CODA. Codependentes Anônimos, não é? Aí, tá na internet, é só botar, vai ver, tem um site, tem as reuniões presenciais, tem reunião online, porque com a pandemia, todas essas irmandades, né, que eu falei aqui, elas passaram também a ter reuniões online. Isso facilita muito para quem está também
trabalho híbrido, às vezes não consegue ir presencial, mas pode ir no online. Então, gente, é bom, bonito e barato, né? Eu me sento lá com outros iguais a mim, ninguém está lá para dar conselho, é um trabalho anônimo, não é? E cada um fala de si. E como é que cresce, Ana? Qual é o mistério? O mistério é aprender com o outro. E lembrar que nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca só. Então nós vamos lá para pegar o que for bom para nós e deixar a história de cada um lá, ok? É assim que é o processo. E é um processo muito espiritual. Porque quando você reúne muitas pessoas necessitando daquela mesma coisa, ou com aquela afinidade, né, que a doença promove, é muito interessante. A doença promove uma afinidade. Eu sou isso, você é aquilo, você é igual. E você, quantos iguais a mim? E quantos deram X solução tal, não é? As que deram certo, as que não deram certo. Então é um momento, um espaço muito rico. Aconselho a todos os compulsivos, né? Principalmente aos meus pacientes, tem que botar o pé lá. Por quê? Porque a gente ganha tempo, né? Ele vai lá, faz o grupo dele lá, fala lá, ouve lá e traz para uma terapia as conclusões dele, os sentimentos dele. Então, isso o programa de 12 Passos promove um crescimento muito mais rápido, porque tem a contribuição dos companheiros que estão lá, já passaram pelo que eu estou passando, e tem boas informações, eu seleciono o que é bom para mim e fico com isso para mim. Então é uma forma de tratamento. Eu tenho sempre... Boa noite, Alexandre. Alexandre, sábado tem um trabalho que eu gostaria muito de te ver, tá? Gostaria muito. Você está muito ausente. Sábado tem encontro e tem workshop, tá? Você pode falar com a Letícia aí e aparecer por lá, ok? Sem desculpas. Aproveita que a pessoa está chegando, eu já vou até fazendo a conversa que tem que ser feita, né? O alô aí, Alexandre, estou com saudade, vamos lá, aparece. Então, gente, é isso, né? A codependência, se eu estou embrenhado na codependência, tem uma hora que eu tenho que tomar uma decisão. Porque a codependência, ela despersonaliza. Simplesmente despersonaliza. Vou, muito bem, ótimo. Fala aí com a Letícia, depois passa um zap, ok? Então, a codependência, ela despersonaliza. Porque para estar com o outro, na codependência, eu faço qualquer coisa. Aí as pessoas olham para esses crimes de ciúme, os feminicídios que estão muito divulgados. Sempre teve, né? Sempre teve. Mas agora tem bastante divulgação, graças a Deus, não é? Graças a Lei Maria da Penha, temos muita coisa a favor, né, dessas mulheres, mas que nem sempre há tempo para que elas sejam salvas, não é? Mas por quê? Porque normalmente elas estão envolvidas numa relação de codependência. A morte, né? Né? Boa noite, Marcela. Boa noite, seja bem-vindo. Aquele e eu mato você é quando a vítima, quem se sente vítima, né? Chegou ao limite máximo. Olá, Elita, é isso? Elita Massada, sim, boa noite, Elita. Então, aquele extremo chega quando aquela pessoa que atira, não é? Chegou ao limite máximo dela. O que quer dizer? Aquela relação passou de todos os limites possíveis. Nós não devemos fazer julgamentos, não é? A mulher ficou porque precisava comer, tinha família, o cara pagava. Não é assim, nem sempre é assim. Porque o que está em jogo aí é o afeto, não é? Todo mundo quer esse afeto.
Então é mais fácil ficar, mesmo que a relação não esteja muito boa, aguentar, não é? Ir ficando, sendo aconselhada a continuar, porque casamento não se rompe assim, uniões não se fecham assim. Então, inclusive, aconselhados dessa forma. Porque nós fomos culturalmente criados para isso. Não, o homem não pode dissolver o que foi unido por Deus. Ok? Essa é a taxa. Isso está em nós. Então, é aquela história. Tudo bem, Ana Camargo. Ninguém casa para se separar. É isso mesmo. Ninguém casa para se separar. Mas qual é o preço que está custando essa relação? Eu estou falando de casamento para dar esse exemplo mais forte, né? Mas pode ser qualquer tipo de casamento ou de pacto, de aliança entre duas pessoas, ok? Essas alianças precisam ser vistas sempre com aqueles olhos, né, de aventura, porque é o seguinte: eu fico, mas a que preço? Às vezes os preços são muito altos na codependência, para ter aquilo de qualquer jeito, porque eu não posso ficar sem. A questão da codependência é que eu não fico sem. Eu não posso ficar sem. Aí às vezes eu exagero, não é? Eu estou namorando uma pessoa, de repente aquilo fica uma coisa de sufoco. Eu parto para cima, porque eu quero muito aquela pessoa comigo, né? E aquilo fica uma coisa que retira. Olha, gente, é tão incrível isso, que quando chega o casal para mim, às vezes eu olho, né? Eles chegam para se separar ou para ficar bem. Ok, tudo bem. Eu gosto muito de trabalhar para casal que quer se separar, porque pelo menos, né, os corretores não ganham dinheiro com eles, né? Eles pagam para mim, para fazer uma coisa direita, para fazer uma coisa boa, para fazer uma coisa que não respingue patrimônio, para fazer uma coisa que não respingue nas famílias, nas crianças, né? Então é bom se separar, ok. Mas às vezes a pessoa quer ficar. Então eu recebo um da parelha, pergunto, e quando eu pergunto, surpresas. Ana, eu não quero mais. E o outro que me procurou, que fazia terapia de casal, ia resolver tudo, porque é mais uma tentativa, né? Da codependência atuando. Vamos procurar um terapeuta, porque vai dar jeito, vai dar jeito, vai dar jeito. E o outro nem sabe dessa realidade, que o outro não quer mais ficar. Ele quer ir embora. Às vezes quer ir embora de casamentos muito longos, não é? E aí a gente olha para isso e não entende, ir embora de um casamento de 40 anos, casal com patrimônio, já tem neto? Exatamente. Quero ir embora. Chegou a minha hora, agora eu quero viver. Isso acontece muito com aqueles casais que às vezes têm vida muito longa e que começa do zero e que constrói patrimônio, né? E chega, 40 anos depois, tá querendo ir embora da casa com piscina, tá querendo viver uma aventura, como está na carta que eu li para vocês. Quer viver a sua própria aventura, quer viver o seu próprio caminho, quer viver a sua intuição, a sua vontade, desvencilhado da codependência. Então, esse codependência, ir embora ou continuar, é uma decisão que cada parelha, que cada relacionamento que eu tenho com cada pessoa, eu tenho que avaliar a cada hora. Não pode ser a mesma avaliação. Hoje não é ontem. Então, se essa relação, por acaso, né, não está me atendendo, eu tenho que repensar essa relação. Para eu continuar, quais são os requisitos? O que eu tenho que fazer? E fazer uma listinha. Eu gosto muito de listinha, sabe? Porque a cabeça, quando a gente está muito embarulhada, a cabeça tem muita informação. Então pega uma folhinha de papel, qualquer uma, não é? Simples, e escreve
um item embaixo de outro item. Quais são as suas condições, os seus pré-requisitos para continuar naquela relação? Ou para começar aquela relação. E isso ajuda muito. Porque aí eu faço a lista de uma relação ideal para mim. Como seria uma relação ideal para mim? E boto os pré-requisitos todos. Quando eu vou olhar aquilo ali e comparar com o que eu estou vivendo com o meu amigo, com a minha parceira, com o meu parceiro, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, né? As coisas não batem. E aí cada item precisa ser mensurado, não é? Se tem condição de ser revertido, aquilo que não está bom, o que eu preciso fazer para reverter, e se for possível, se for, que aí é o ideal, conversar com a pessoa de quem eu sou codependente, mas muitas vezes não dá. Muitas vezes não dá, eu sei disso, eu vejo isso, né? Porque quem procura uma ajuda, tá, tem um objetivo, que é melhorar algo. E quem não está procurando não quer melhorar porra nenhuma. Entende? É isso, é simplesmente assim. Mas às vezes uma terapia, ok, a terapia pode resolver sim. Eu estar num grupo de 12 passos pode me ajudar a resolver, né? Eu pegar o livro Codependência Nunca Mais, no capítulo Desligamento, pode resolver. Letícia, depois você pode botar isso aí. Pegar o livro Para Além da Codependência, no capítulo Limites, pode ajudar. Porque o que acontece? Se eu estou além do meu limite, isso está me custando um preço maior do que às vezes eu consigo pagar. Vocês entendem? Todos nós temos uma carga emocional, né, mental, espiritual, energética, que dá para negociar. Mas quando isso é muito desgastado por uma situação, uma relação que já não está muito boa, tudo vai ficando mais empobrecido. Eu empobreço, o outro empobrece. Percebe? E aí eu tenho que tomar decisão. Eu vou continuar nisso? O que eu ganho? Qual é a minha vantagem de ficar nisso? Eu vou falar uma coisa para vocês, porque eu trabalho com metodologia exemplo vivo. Quero dizer para vocês que eu vejo BBB. E quando você vê BBB, olhando com atenção, você vê a formação das pessoas e o quanto as pessoas são capazes, né, de continuar para ganhar, não é? É simples assim. Então eu que estou lá com a minha mãe, que eu tenho um problema danado com ela, eu não consigo resolver aquilo, eu para resolver, o que eu vou ter que fazer? E talvez perguntar quais são as condições que você está me dando para eu continuar na relação com você. Porque senão as relações deveriam ser todas assim. Mas quando alguém acha que está perdendo, a pessoa vem aqui para baixo. A pessoa que vem aqui para baixo, que sai da relação igualitária, ela entra numa posição de vítima, de menor. E como são as vítimas? Eu gosto de repetir isso. As vítimas são assim: muitas se recolhem, entubam, engolem sapo, aquela história. Muitas. Algumas choram e algumas revidam. E poucas revidam. Muitas se recolhem, algumas choram e poucas revidam. Só que quando você é uma vítima que já está, né, recebendo há muito tempo abusos, agressões, todos os tipos, eu nem preciso entrar aqui em tudo que pode ser ruim para mim, né, para mim, me constranger, me piorar, me doer, me fazer sofrer, tudo isso me traz para esse lugar. E a codependência me traz para esse lugar. Porque para começar, eu já não posso viver sem a pessoa. Eu não consigo viver sem a pessoa. Então, quando eu não consigo viver sem a pessoa, essa codependência está instalada
muito bem instalada, ela é crônica, não é? E aí eu vou juntando tudo de ruim que possa acontecer dessa relação, até que um dia panela de pressão, e aí eu pô, não é? É isso que acontece. E o que nós temos que fazer, se nós formos vizinhos, é chamar o 90, né? Sempre, sempre. Porque às vezes é interessante, né? Essas situações limites de agora não. Algum tempo atrás aconteceu isso na Barra. A pessoa recebeu um ficante de internet e tal, e ele bateu nela a noite inteira. Ela pediu socorro. Vizinhos, esses apartamentos todos com parede fininha, e ninguém chegou para atender. Entende? Para chamar uma polícia. Foi preciso chegar a um ponto máximo, acho que um porteiro foi lá, enfim. Então ouviu uma briga que você está sentindo, que está saindo dos limites, que é aquele capítulo que eu falei, do que seria possível numa relação entre duas pessoas, um 90. Porque às vezes é preventivo, às vezes é necessário, é uma coisa que pode prevenir algo pior, não é? Então, se nós estamos ouvindo, denunciar. Aliás, em qualquer situação, né? Não estou falando só de casais, crianças, enfim. Tem muita coisa acontecendo nesse mundo, né? Isso eu posso garantir a vocês, depois de 30 e tantos anos, 40, sei lá, de profissão, que está acontecendo muita coisa, né? E essas muitas coisas não podem também se... A Letícia está botando aqui. Tá? Esse, Letícia, o limites é no para além da codependência, tá? Tá aí, exatamente, para além da codependência. Isso é um capítulo genial, né? Porque dá samba, é um capítulo pequeno, 5 folhas, muito pouco, mas leva a gente na nossa codependência a refletir em que ponto nós estamos, porque a questão da codependência, eu preciso do outro de qualquer jeito, é esse grau. Em que grau eu estou? Qual é o meu nível de adoecimento? E também, se eu não consigo perceber isso, eu posso falar com um mentor, eu posso falar com um padre, um pastor, qualquer pessoa que diga, ó, você não está vendo, mas você chegou num grau que não está bom. Porque muitas vezes o codependente não percebe. Porque como envolve amor, codependência, essa codependência que eu estou falando, envolve amor. Existem outras codependências que envolvem dinheiro, não é? Mas não estou falando dessa, estou falando, como esse ano é o caminho do amor, eu estou falando do amor. Não é? E o amor é complicado, porque quando a gente fala amor, sempre fala de coisa boa. Não é? Muito amor, eu quero ser muito amado, eu quero amar muito. Quem não quer, não é? Mas a que preço? Qual é o preço que eu, na minha doencinha de codependente, pago? Porque tem preços que eu posso dizer a vocês que são muito altos, não é? E nós não devemos nunca pagar. E mais, eu preciso dizer para vocês que quando as situações críticas dentro dos relacionamentos, aí vamos lá, pai, filho, casal, vizinhos, até os vizinhos, né? Parará, que envolvem afeto, essas coisas vão chegando. Elas não chegam aqui, naquele ponto dramático, do nada. Tem um porquê. O que estava acontecendo? É quando a gente olha a história e vai aprofundar, vê que tinha algo que estava acontecendo e que aquela relação não conseguiu lidar. Às vezes algo que era só necessário desligar, que é o outro capítulo que a Letícia deve estar botando aí, né? Era só me desligar daquela pessoa, era só me desligar da situação, né? Então continuar ou ir embora.
E aí tem uma coisa interessante, gente. Na codependência, eu tenho sempre, e o ser humano tem sempre, livre-arbítrio. Fica porque quer, a maior parte das vezes não se lança na aventura porque tem medo, porque tem receio, porque acha que não vai dar conta, porque como está tá bom, e aí vai ficando. E não se desliga dessa escuridão aqui para encarar a luz. Não se desliga. Aliás, Platão falou isso muito bem no mito da caverna. Não sai da escuridão da caverna para olhar a luz com medo do que será a luz, não é? Mas se a gente entender que a luz, também ir para a luz, pode ser uma aventura, não é? Pode ser mais divertido, mais interessante. Então algumas pessoas pagam para ver e vão para a luta, vão para a aventura, né? Muitas se dão bem, sim, gente. Muitas se dão bem, muitas se dão mal também. Mas depende de tantas coisas, né? Depende da vida, depende da pessoa, como ela está. Então, nós não devemos fazer nenhum tipo de julgamento precipitado quando nós vemos essas situações excessivas. Não devemos. É melhor a gente calar a boca e olhar para o próprio rabinho, não é? Porque, às vezes, dentro da minha casa, eu estou numa relação de codependência que leva a abuso verbal, por exemplo, não é? Ou então vamos falar de gordofobia, leva, você está cada vez mais gorda, ou você está cada vez mais gordo, não é? Ah, você está muito feia, você está muito feio, você solta pombo, você... Sempre algo que denigre e diminui. E aí acontece o desequilíbrio, perceberam? Quando isso então vem pela droga, por outras coisas mais complexas, né, que envolvem inclusive droga ilícita, né, é rápido descer. E todos que estão ali ao lado daquele ser sofrem. Porque estão numa relação de codependência, não podem fazer nada, não sabem o que vão fazer, não sabem mesmo, amam, e aí, o que vai fazer? Não é? Agora, muito pouco tempo, uma família me procurou, não foi nem a família, foi uma pessoa da família que queria uma orientação, um garoto adolescente e tal, tá na maconha, tá exagerando, enfim. E no outro dia, né, partiu para agredir a mãe e a avó. Então, esse é um caso, por exemplo, que eu já posso dizer a vocês. Isso vai agravar, não é? E qual é a solução? Não é terapia, não, gente. Quando uma pessoa investe contra a outra, né, bota em risco a si mesmo ou a outrem, pode inclusive haver a condução não autorizada. Hoje a lei diz isso. O médico pode chegar lá e levar o cidadão para um tratamento, não é? Hoje é possível fazer isso, mas desde que a pessoa esteja se botando em risco ou a outra, não é? É fácil fazer isso, não é complicado. Mas aí quem está em relação de codependência faz? Não faz. Fica esperando algum milagre acontecer, alguma coisa acontecer e se botando em risco mesmo. Não é que a pessoa seja mata sob efeito de uma droga, né? Não está normal. Não é uma situação comum, normal. Ainá, boa noite, querida. Entende? Então não é uma situação normal. Tem que encarar assim, tem que buscar suporte, buscar ajuda, não é? Pode ir num grupo de 12 passos de narcóticos anônimos, de Naranon, de familiares e amigos de adictos, buscar um suporte para se tratar, para entender aquela situação. Buscar um médico, buscar um psicólogo que possa orientar. E de preferência que seja especializado em drogas, em compulsão, em dependência química, né?
Porque muitas vezes alguns colegas derrapam nessa hora, né? Por falta de convívio maior com essas síndromes, com essas doenças, enfim. Mas é necessário buscar ajuda, não pode achar que vai resolver, né, de uma hora para outra. Não tem milagre. Compulsão é uma doença crônica incurável. Não tem milagre nela. Tem eu me trato, eu melhoro. Eu não me trato, eu pioro. É isso. Eu bebo muito, eu pioro. Eu bebo pouco, também posso passar a beber muito. E aí eu posso tratar para não beber. Vou para, por exemplo, vou para terapia, não é? Entende? Compulsão é algo que eu preciso dominar. É uma doença crônica, como é o diabetes. Ué, qual a diferença? A pessoa é diabética, sabe que tem que tomar insulina, sabe que não pode comer isso, aquilo outro, né? Senão vai ficar cego, vai ficar doido. Enfim, as pernas vão ser amputadas. Eu sigo a recomendação médica, porque é crônico, não vai ter cura. A compulsão também. Então, o que acontece? Qual é a saída? A saída é tratar. E você está falando, Ana, de codependência. Não é disso que você está falando. E codependência é compulsão? É. Codependência é uma forma de compulsão que funciona como uma droga lícita, não é? E invisível. A codependência, o afeto, o sexo são drogas invisíveis, subjetivas. Então, quando a gente vê, nós já estamos tomados por ela. Ou já transformamos aquela relação numa relação codependente a troco de nada, só porque eu te amo muito. Só porque eu preciso muito de amor. E se você me amar, fica tudo bem. Eu fico feliz, não é? Mas qual é o preço, gente? A questão é sempre o preço. Se eu queria que vocês saíssem desse encontro de hoje, desse conversando de hoje, é com essa frase. Qual é o preço? Eu fiz minha listinha. A pessoa, a relação não se enquadra no primeiro, quarto, sexto e 10º item. Eu olho para aquilo ali e pergunto qual o preço que eu estou pagando. O que eu ganho de verdade, né? O que eu ganho e o que eu perco. É um jogo de perde e ganha. A codependência é isso. Porque eu me torno tão dependente do outro que eu faço qualquer negócio. Essa é a questão. Eu perco a noção dos limites, como a Letícia botou aí esse capítulo desse livro, não é? É só baixar na internet, comprar, né? Não vou dizer baixar na internet que eu estou alimentando o ilícito, né? Mas você pode comprar esse livro na internet e ler esse capítulo para entender o que é limite de uma relação e o que eu posso pagar para ficar dentro desse limite. E se esse limite, isso também é incrível, ainda me atende. Porque existem situações de codependência que não começaram tanto assim. Mas com o tempo, elas foram ficando assim. Eu fui me acostumando. Eu fui cedendo. As minhas negociações com a pessoa se tornaram mais flexíveis ou flexíveis demais, né? E aí a relação foi... Eu faço esse... para dizer que é quando uma relação murcha. A codependência não é uma relação vivaz, bonita, cheia de fermento que vai. Não, ela com o tempo vai fazendo assim, ó. E vai abafando. Um abafa o outro. É assim, né? Essa relação de simbiose em que eu já não sei mais quem sou eu e quem é o outro, não é? Eu perdi a noção. Eu não sei mais que outro é aquele que está comigo. Às vezes no tempo acontece mesmo. E eu também não sei mais nem o que eu quero. Eu só quero aquela pessoa.
de qualquer jeito, não é? Essa loucura e a obsessão por alguém ou algo, né, é do ser humano, não dá em árvore. Então, se eu estou passando por uma situação excessiva para mim, que eu já entendi que é excessiva, porque eu já estou me pesquisando, porque eu estou vindo a uma palestra, porque eu vou botar na internet, não importa o recurso que você vai usar. Se você vai para codependentes anônimos, tudo que você possa fazer, você deve fazer. Porque nós estamos falando de uma doença importante. Amor demais é muito importante. E também tem para as mulheres que amam demais, né? Anônimas, belíssima irmandade. Então, você entra numa reunião às vezes de mulheres que amam demais anônimas, o que você vê? Mulheres lindas, bem-sucedidas, e pessoas muito aquém delas. E elas não saem da relação. Por milhões de motivos, né? Porque o ser humano, ele é milhões de coisas, ele é multifacetado, né? É um prisma cheio de cores. O ser humano é assim. Mas às vezes essas cores vão desaparecendo à medida que ele vai se enfraquecendo. Sabe? Que ele se enfraquece. Que ele perde a noção dele, do valor dele. Ele perde a noção do que é cuidar de si mesmo. Não é? Perde a noção. Eu estava falando desse trabalho que eu faço, que é projeto social, que eu vou fazer no sábado, que o tema vai ser codependência, compulsão. Né? E vamos depois constelar. Por quê? Eu sou convicta que quando acende a luz, mesmo que a pessoa não continue naquela direção, não passa mais desapercebido. Existe um lema, uma fala de Narcóticos Anônimos, que é a seguinte: depois que eu conheci a Irmandade, eu estou resumindo, né, a ideia, eu nunca mais me droguei em paz. É isso. Então, se eu quero que vocês levem a uma expressão daqui, desse trabalho que eu estou fazendo hoje com vocês, né, que começou com a carta da aventura do Osho, qual o preço que eu estou pagando? Se for alto, pensa como você pode ir embora. Como é que vai embora da melhor forma, não é? Muitas vezes com suporte, de vários níveis, né? Tem até suporte jurídico, polícia, né? Policial, enfim. Mas como é que eu faço para ir embora? E também tem uma coisa muito legal. É quando eu estou numa situação muito, muito difícil, envolvida por muita codependência, sem força para sair, é buscar um amigo que tenha alguma força para me dar alguma luz, para dividir comigo, para me dar uma opinião boa. O outro capítulo que eu tinha falado é do Codependência Nunca Mais, que é desligamento. Como é que eu faço para me desligar daquela situação que não está boa para mim? Não é? Que está custando muito. Custando muito no meu emocional, na minha energia, no meu espiritual, no meu físico, não é? Algo que está excessivo. Esse gostar saiu do limite normal e bom. Porque gostar tem que ser bom. Gostar, amar alguém, né, ter muito amor por alguém, é nutridor. Não pode ser sugador de energia do outro. Tem que ser nutridor. Quando eu estou perto daquele amigo, cara. E vocês sabem disso. A gente está falando de olhar para a tal da luz, né? Todos nós conhecemos a situação. Tem aquela pessoa que quando chega numa reunião, ela ilumina, né? Ela traz luz. E tem aquelas pessoas que quando chegam nos lugares, menos luz, não é? Então, se uma pessoa estiver em qualquer situação de codependência e que ela esteja pagando caro demais, buscar uma ajuda,
A Letícia botou agora aqui, Codependência Nunca Mais, capítulo de ligamento. É isso mesmo. Esses 2 livros são maravilhosos. E os sites, né? Vocês podem estar naquelas irmandades que eu falei. Então, a ideia é buscar suporte. Devo dizer uma coisa a vocês. Se o meu grau de codependência do outro é maior, é muito, eu preciso, para sair, de suporte. Não façam atos de heroísmo, porque ato de heroísmo muitas vezes não resolve. É preciso ter suporte de vários níveis, ok? Físico, emocional, mental, energético, espiritual, suporte de muitos níveis para que ocorra o desligamento de uma relação de codependência, de afeto e sexo. Então, ir embora ou continuar em qualquer relação humana requer um exercício, requer uma avaliação. Para mim, como isso acontece para mim, não é para o outro, para que os outros vão pensar, isso não, como isso está funcionando para mim. Qual é o preço que eu estou pagando? Às vezes as pessoas que nos envolvem não sabem qual é o preço. Não sabem. Acontece assim, surpresas, né? Você está mal nessa coisa, nessa relação? Não estão ocupadas com isso, não vem, né? Porque quem está na codependência também faz uma outra coisa, que é muito comum, esconde, não mostra o nível de codependência que está. Então a família, enfim, não sabe. Os vizinhos, os amigos não sabem, não é? Então é isso, continuar ou ir embora é uma decisão que todos nós podemos tomar a qualquer momento de nossa vida. Subserviência, negação, né? Sublimação, perda de identidade, nada disso é bom para o ser humano, ok? Para nenhum ser humano. Então, se você estiver passando, ou conheça quem está passando por algum momento desse tipo, por favor, ajude. Vai lá, se é teu amigo, chega lá. Olha, fulano, estou observando que isso, assim, 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 está meio over, né? Ajuda, dá um suporte, ok? Relações de codependência, muitas vezes, que o nosso tema é continuar ou ir embora, né? Continuar. É mole, né? Só que vai, você cedendo, até não poder mais. Isso é continuar na relação de codependência. E a codependência aumentando, né? Aumentando, e eu não dando conta, eu já não tenho limites, não consigo me desligar. Isso é permanecer, continuar. E o ir embora, é disso que eu estou falando, de um recurso que você tem, que toda pessoa pode ter, para se melhorar, para se curar, porque afinal de contas nós estamos em 2023, o caminho do amor. Nós vamos ficar o ano inteiro aqui só falando nessa base, tá bom? Resoluções dentro do caminho do amor. Fevereiro vem aí, muda o tema, não é? Vocês serão informados, e aí eu aguardo vocês. Daqui a 15 dias, eu não sei qual é o dia, sim, eu acho que eu sei. Qual é o dia? Sei. O dia é 9 de fevereiro, né? 9 de fevereiro, tema de fevereiro. Depois tem um carnaval aí nós vamos pular, claro que vamos, né? E depois vem março, dia 2 de março. Então, 9 de fevereiro, nós vamos falar num outro tema dentro do caminho do amor, tá bom? Eu gostaria de estar com vocês. Você está convidado, todos estão convidados, você, seus amigos, todos aqueles buscadores que você acha que podem se identificar com o meu trabalho. E para conhecer o meu trabalho tem aquela coisa, né? Vou anunciar, anuncio, tá lá no YouTube, né? Lá é gratuito e eu quero chegar em Roraima. Aliás, Roraima está tão falado e tão mal falado, né? Esses dias. Mas eu quero chegar em Roraima. Eu quero chegar com a minha palavra em Roraima, se Deus quiser. Ali é uma área de pessoas, eu falo disso há muito tempo, né?
Ali é uma área de pessoas com quem eu gostaria muito de falar ou contribuir. Tem lá, são 70 e poucos itens, né, no menu da Ana Camargo Escola Exemplo Vivo. Tem 70 e tantos itens. Não tem só esse do Conversando, que hoje é a 50ª, né? Mas tem de outros trabalhos que eu fiz, que foram filmados. Nada editado, é tudo espontâneo, mas você pode escolher dentro do menu o tema que te interessa, tá bom? Então, gente, é isso. Um beijinho. Foi muito bom estar aqui com vocês. E será muito bom estar aqui com vocês no dia que a Letícia está botando aqui, 9 de fevereiro. Tá bom? Nós estamos nesse caminho do amor, nesse caminho do amor muito espiritualizado, né? Que só eleva. É o que nós temos interesse em fazer. Tá bom, gente? Então estarei aqui no dia 9 de fevereiro com todos vocês. Ok? Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Beijos, beijos. Beijinhos, tá? Obrigada, Letícia Rigoli. Muito obrigada a você. A Letícia é uma pessoa que me ajuda tanto. É uma assessora incrível, incrível. Ela é boa demais. Uma assessora de organização. Mas ela faz esse trabalho lindamente. Então é isso, tá bom, gente? Tem o telefone dela lá no flyer. Vocês podem ligar para ela se vocês quiserem algum tipo de trabalho ligado à organização. Tá bom? É isso, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Hoje eu tô no tchau assim, sabe, Letícia? Ó, eu tô inovando hoje. Beijos. Amo vocês, tá? Amo vocês muito. Caminho do amor. E vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau.